Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos prestigiam assistindo às lives. Nós vamos dar início agora a mais uma reunião doutrinária, segundo a doutrina dos Espíritos que nos consola, nos redime. Esta é a live de número 236. Hoje teremos o nosso irmão Tawa Gomes, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer a mensagem O Cristo Consolador. Sempre importante quando se fala em Cristo, porque ele realmente consolou muitas almas sofridas e ainda hoje consola muitos de nós. Vamos pedir à nossa irmã Regina para que faça a prece inicial, por favor. Deus, nosso Pai, equipe espiritual que se faz presente neste momento, que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade, essa palestra, que vai nos dar muito conhecimento, muitos ensinamentos, e que todos aqueles irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, em situações de conflitos, que ali chegue a paz, o amor, a harmonia, a união. Só a paz que pode nos acalentar o coração. E também a paz, o amor é muito importante para conseguirmos extirpar tudo o que há de ruim e maléfico. Assim seja. Assim seja. E assim, meus irmãos, vamos passar a palavra para o nosso irmão Tawa Gomes, para nos trazer essa bela mensagem. Então, muita paz, Tawa, para você. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos irmãos do Caminhando para Jesus por mais essa oportunidade que recebemos por acréscimo de misericórdia de Deus, para que nós possamos divulgar a doutrina espírita mais uma vez. E, segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. Meu coração fica em festa, porque André Luiz nos diz que toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está conectado com os bons espíritos, conectado com o Evangelho de Jesus, este tema que tantas vezes já falamos e quantos palestrantes espíritas estão abordando esse tema inigualável, que é o Consolador prometido, que é o próprio Jesus, que é o Consolador de todos nós. Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde há dores, há perda de entes queridos, doenças que nós absorvemos, nós vemos os conflitos, as injustiças. Então, um mundo abarrotado de dores, é um mundo, como o próprio nome diz, de provas e expiações, onde a todo instante uma alma pede ajuda a Deus, uma alma pensa no socorro que necessita. E Jesus diz para todos nós que Ele é o Consolador. Ele vem nos alertar há mais de 2000 anos atrás, quando aqui ele esteve como a segunda mensagem de Deus aqui na Terra. Primeiro veio Moisés, trazendo os ensinamentos dos 10 mandamentos, e Jesus, depois, ele resolve, ele próprio, descer aqui, neste mundo tão grosseiro que é o mundo que nós vivemos. Um dos mais atrasados do sistema que nós conhecemos. Então, nós estamos aqui vendo Jesus veio dizer que todos aqueles que estivessem aflitos e sobrecarregados, ele nos aliviaria. Então, ele pede que a gente observasse a sua atitude, o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, o seu pensamento, os seus ensinamentos,
E sempre Jesus, em todas as passagens de Jesus, ele nos coloca a vida futura. Essa vida futura é que dá a razão a todos os ensinamentos de Jesus. Porque se nós fôssemos ao pé da letra, nas parábolas de Jesus, imaginar nessa vida material, ninguém conseguiria ser feliz aqui na Terra. Como é que nós poderíamos entender a parábola de Jesus se não colocando nosso pensamento e nosso coração na vida futura, nosso estado natural de espírito imortal, de onde nós viemos, de onde nós vamos voltar? Então, o estado natural do ser humano é sem o corpo, é o espírito eterno, onde o tempo não significa nada como a gente compreende aqui o tempo. Nós que estamos no corpo físico, nós temos assim preso ao tempo, quando na verdade nós somos seres eternos. No mundo espiritual, nós não temos como nos preocupar com o tempo, porque o tempo não existe. Existe a eternidade. Então, quando Jesus se referia nas suas parábolas sobre a vida futura, Jesus dava a chave do entendimento para que nós pudéssemos compreender realmente a felicidade que não é desse mundo. Jesus veio dizendo que não iria mudar a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Jesus, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca propositadamente os 4 pilares, que são os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, 2, 3 e 4. Justamente os pilares, que são a base para sustentar toda a mensagem de amor que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. E Jesus, quando viu se aproximando o seu retorno, porque todos nós aqui na vida física, que é uma vida, a impermanência é o destaque maior da nossa vida aqui no mundo material. O começo, o meio e o fim, todos nós passamos por essas 3 fases da vida material. Nascemos, crescemos e desencarnamos, no final, voltamos para o mundo espiritual, que é a nossa casa verdadeira, nosso estado normal, conforme já falamos. Então, Jesus, vendo se aproximar a volta dele para o mundo espiritual, ele disse: se me amas, não vos preocupeis, porque eu pedirei ao Pai um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Consolador que irá ensinar novas coisas e relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus assim falava para nós que estávamos lá com ele há mais de 2000 anos atrás, já que nós somos eternos, seres imortais. Onde nós estávamos quando Jesus estava aqui? Se não, lá, gravitando ali, ainda sem compreender realmente o divino pastor, sem compreender a grandeza do Mestre. E quanto de nós ali gritávamos: Barrabás, Barrabás, escolhendo um criminoso para estar com a liberdade. E aquele homem que veio trazer o amor inexorável, o amor maior que todos nós podemos compreender aqui na Terra. Nós demos as costas a ele e agora é chegada a grande oportunidade de cada um de nós que estávamos com ele lá há 2000 anos atrás, chegou o momento de reconhecê-lo como divino pastor. E a felicidade anda ao nosso lado e nós ainda não vimos. A felicidade é o Evangelho de Jesus na vida de cada um, porque o Evangelho preenche as lacunas naturais de quem habita o mundo de provas e expiações. Um mundo que a qualquer momento se modifica a nossa vida. Nós estávamos felizes há 10 minutos atrás, de repente, algo acontece e aquela felicidade foge das nossas mãos. E Jesus, sabedor disso, disse: se me amas, não vos preocupeis, que eu pedirei ao Pai um outro Consolador. E esse Consolador é a doutrina espírita que veio, cumprindo-se a promessa de Jesus, trazendo o Cristo renovado para todos nós, trazendo
a espiritualidade para poder explicar as parábolas de Jesus, levantar os véus, aqueles véus da escuridão proposital que aconteceu com cada um de nós quando nós recebemos a mensagem de Deus, porque muita luz podia cegar nossos olhos. E ali, as parábolas de Jesus vai nos dando condição de meditar, de nos colocar no lugar daquela personagem, daquela parábola. Por exemplo, quando aqueles que vieram seguindo a lei de Moisés para apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus observa tudo aquilo e vê cada um daqueles com a pedra na mão, cego diante de si mesmo. Cada um procurando ver o argueiro nos olhos daquela mulher e sem ver a trave nos olhos de cada um com as pedras na mão. E Jesus, sabiamente, levanta os olhos e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus convida todos aqueles para dentro daquela viagem interior, para se colocar na situação daquela mulher adúltera. E ali os mais velhos, primeiramente, envergonhados, porque quantos deles se envolveram com aquela mulher adúltera, naquele adultério que ali era uma questão que acontecia, como hoje nós vemos aqui na Terra ainda. Então, aqueles mais velhos se colocaram na situação, porque Jesus chama a verdade, para que as pessoas observem com seus próprios olhos, se coloquem naquele contexto. E ali os velhos soltaram as pedras no chão, saíram de mansinho, depois os jovens, e ali a lição foi dada para que cada um se colocasse no lugar daquela mulher, coitada, equivocada, como cada um de nós somos aqui na vida, diante dos vícios, diante das facilidades das portas largas que o mundo nos oferece. Mas Jesus disse que ia mandar o Consolador, e o Consolador, no dia 31 de março de 1848, nós sempre falamos sobre essa data várias vezes, a repetição da nossa conversa, a repetição do Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos, mas entra no ouvido, sai por outro, e nada no nosso coração, muitas vezes, nós detemos. E é chegado o momento de transição planetária, onde não haverá mais tempo para que nós possamos empurrar com a barriga todos esses ensinamentos do Evangelho. São chegados os tempos, nós vemos na Gênesis, no último capítulo, os tempos são chegados. E a narrativa de Jesus no Sermão do Monte, a narrativa de João Evangelista no Apocalipse, a narrativa de Daniel, o profeta, falando sobre o futuro, sobre tudo que nós estamos vendo acontecer hoje na Terra. Quando ouvires murmúrio de guerras, quando vires guerra, quando vê pessoas contra pessoas, a comunidade contra a comunidade, os terremotos, as doenças, os vírus que nós estamos vendo, será apenas o começo, Jesus já alertava, porque nós estamos justamente nessa transição e é necessário que esta compreensão vá no fundo do nosso coração para que nós possamos acordar diante dessa proposta maravilhosa de mudança para melhor, para que a Terra seja uma terra regenerada. E para que a Terra seja regenerada, é necessário a compreensão das pessoas regeneradas também. Primeiro, nós devemos nos regenerar diante das oportunidades, diante dos nossos vícios, diante das dificuldades que nós estamos tendo há milhares e milhares de reencarnações sucessivas no erro. E nós chegamos agora na grande oportunidade que o Consolador, que é Jesus, vem nos trazer. O Consolador, que realmente, o nome já diz, nos consola. Porque todas as vezes que nós estamos aflitos e sobrecarregados,
nós terminamos buscando a Jesus conforme ele se ofereceu para cada um de nós. E ali é um milagre que se realiza em cada um de nós. A paz do Cristo, quando ele é atraído magneticamente por cada um de nós, ela passa a nos envolver. E o conhecimento da doutrina espírita vem à tona na nossa mente, na nossa compreensão, na nossa alma. E nós passamos a ver que tudo isso é fugaz, tudo isso vai passar. Que não existe injustiça no ombro de ninguém. Todos nós estamos aqui dentro de uma lei de causa e efeito soberana, segundo todas as leis naturais, que são as leis de Deus. A lei do progresso vem nos chamar para que nós possamos dar um passo adiante nesse novo degrau que se apresenta na vida de cada um de nós, que é o Consolador Jesus que vem nos trazer, para que nós possamos ter calma, para que nós possamos nos fortalecer realmente diante das provas e das expiações, as quais nós escolhemos, as quais nós imploramos a Deus para que está nesse exato momento de transição planetária. Ninguém está aqui por acaso, todos nós programamos esse momento de aqui estar, cada qual com a sua dor, cada qual com a sua virtude, cada qual com o seu defeito, mas todos no mesmo contexto, neste banquete espiritual, nesta gloriosa oportunidade do trabalho, e todo aquele que trabalha recebe o seu salário justamente porque é da lei de Deus. Então, nós somos os últimos trabalhadores de última hora que aqui estamos. Todos nós estamos aqui nessa busca incessante de acertar realmente dessa vez, de acertar nosso passo aqui nessa encarnação. Porque quantas vezes já tentamos acertar um passo e nós nos perdemos nos nossos próprios passos? Quantas vezes tropeçamos nas nossas pernas realmente? Mas agora, amadurecidos, todos nós estamos. Nesse momento onde a doutrina espírita vem há mais de 165 anos trazendo as informações que faltavam para que nossa fé ficasse inabalável, para que nossa fé fosse raciocinada, para que a nossa fé fosse colocada na vida futura que nos aguarda, porque todos nós vamos entrar e já estamos dentro desse contexto, mergulhado no reino de Deus, porque o reino de Deus, ele está aqui entre todos nós. Cada um de nós tem o Deus dentro do coração. Aquele Deus que é uma partícula do próprio Deus, que se desprendeu do coração de Deus. E ali essas partículas, no princípio, ainda, princípio inteligente, ou seja, cada ser é um princípio inteligente de Deus, que dali foi desprendido do próprio Deus. E esse princípio inteligente vai caminhando nos minerais, ali na experiência, na atração e repulsão dos fluidos magnéticos, naquela temperatura, naquela escala científica dos elementos, nós vemos ali a combinação de elementos. E ali, aquele choque, naquele laboratório, o princípio inteligente vai crescendo e passa para o segundo estágio, que é o reino vegetal. Esse princípio inteligente que se desprendeu de Deus, cada um de nós é uma partícula de Deus. E ali, essa partícula vai crescendo com todo o potencial que nós temos dentro de cada um de nós. No reino animal, observando e participando da fotossíntese, participando da transformação do oxigênio para todos nós podermos respirar aqui na Terra. A seiva no caule daquela árvore já é ali um princípio de uma corrente sanguínea, podemos dizer assim. E aquele princípio
inteligente estagiando no reino vegetal vai à frente e passa para o reino animal, onde começa a ter a sua individualidade, se locomover com patas, com olfato, com instinto, e ali vai, o animal vai crescendo em grupo ali, na luta do dia a dia, dando sua própria vida para alimentar outros animais, e ali renascendo de novo, porque a reencarnação, ela está em todo ser vivo. A reencarnação como a continuação do ser espiritual, mesmo a plantinha que nós cortamos e aparentemente nós matamos, ali o princípio espiritual daquela planta segue mais na frente e brota mais uma vez, não morre, continua aquele princípio inteligente ali. E ali, depois do reino animal, o homem, quando atinge já o princípio inteligente, quando atinge um patamar que vai começando as primeiras encarnações como ser humano aqui na Terra, que são os homens em mundos primitivos, que todos nós tivemos aqui. E Jesus, que preparou este mundo para todos nós, governador do nosso planeta, antes da Terra existir, Jesus já traçava, quando se desprendeu do Sol aquela massa fumegante, Jesus já ali coordenava, junto com outros seres crísticos da sua equipe, ali no laboratório, desenhando na biologia, fazendo aquela vida, a beleza da borboleta, do beija-flor, a beleza de uma flor, ali a inteligência dos arquitetos siderais, trabalhando na biologia, e ali foi o princípio inteligente, em várias formas, adquirindo a sua capacidade de raciocinar quando chega na fase do homem. E ali começa a história da humanidade aqui na Terra. O princípio inteligente que veio desde o mineral ali já absorve a capacidade do livre-arbítrio. Ainda, a grande parte dele ainda é extinto, ainda é mais assim, ação, sem ter o raciocínio ainda pleno, mas ali vai em várias encarnações no mundo primitivo, até que a humanidade atinge uma outra transição planetária, que é de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, onde nós estamos vivendo hoje. Isso, o Consolador é Jesus. Nesse momento, Jesus vem aqui na Terra. Depois que vê que a humanidade necessitava da presença dele. E aqui o Consolador veio pessoalmente, toma um corpo, depois de um grande esforço de descer do seu habitat luminoso, onde a velocidade do pensamento do ser de luz que teve que se reduzir até uma forma grosseira de um corpo físico, para que ele ali pudesse se manifestar entre nós. E nós o negamos, mesmo quando ele veio nesse esforço magnífico de Jesus, do Consolador. E ali, depois, como nós falamos ainda há pouco, quando a humanidade, a tecnologia chega no mundo, justamente naquele momento que Jesus já tinha voltado para o mundo espiritual, mais avança a tecnologia, reencarnações de almas generosas, espíritos evoluídos que vieram dar um grande salto, século XVII, século XVIII, XIX. E ali, quando a Terra começa o homem inventar o vapor, a máquina, e ali vai. Quantas inteligências esqueceram Deus, achando que era o próprio Deus, por conta da inteligência que estava chegando na Terra, as descobertas. E, naquele momento justo, o professor Hipólito Leão Denizar Rivail estava aqui com a sua grande missão de trazer o Consolador que Jesus havia prometido para todos nós. No dia 31 de março, conforme falamos, de 1848, chega à Terra as manifestações de tipografia que nós conhecemos através do Livro dos Médiuns, que é a única doutrina na Terra que estuda realmente, cientificamente, as manifestações das mesas girantes, por exemplo,
as manifestações físicas aqui na Terra, a interferência dos mortos. Aqui na Terra, a doutrina espírita é a única doutrina que nós temos livros assim, ditado pelos próprios mortos que vieram, que desceram à Terra, trazendo as mensagens maravilhosas através da mediunidade de quantos médios que ali o professor Hipólito Leão Denizar observava e fazia perguntas, porque ele foi convidado várias vezes para assistir aquelas manifestações das mesas girantes e ele não quis vir, porque ele disse que tinha mais o que fazer, e, na verdade, ele tinha. Era um homem de ciência, um homem que editava livros científicos, e ele tinha mais o que fazer. Mas quando o senhor Fortier o convida para que ele observasse que as mesas agora estavam respondendo às perguntas, ele disse, bem, se você me provar que mesas têm nervos para sentir, cérebro para pensar, então agora eu quero ver. Se aproxima daquelas manifestações, e ali a doutrina espírita já programada pela espiritualidade, pelo grande mestre Jesus, o governador do nosso planeta, que havia prometido o Consolador, e ele ali se aproxima como Espírito Verdade, dando a tarefa nas mãos de Allan Kardec, para que ele codificasse, fazendo perguntas com a sua inteligência espetacular. E naquele momento, onde o mundo esquecia o endereço de Deus, onde a ciência tomava a cabeça dos homens, a vaidade, o orgulho, e ali vem as manifestações dos Espíritos, trazendo a terceira revelação de Deus, que é a doutrina espírita. E Allan Kardec, impactado com aquelas perguntas que ele fazia em vários idiomas diferentes, nos aspectos científicos, religiosos, filosóficos, mandava para países diferentes perguntas de cada tema desse que eu falei, acabei de falar, aguardava as respostas e fazia, embaralhava as perguntas de religião, mandava para aquela que ele mandou de ciência. A de ciência mandava para outra de filosofia. E assim ele embaralhava tudo. Quando voltava as perguntas, ele ficou impactado diante da universalidade do pensamento de todos os pontos, todos os quadrantes do planeta eram respostas idênticas, coerentes. E ele diz, bem, mas quem são vocês que estão respondendo tudo isso? E aí foi a grande resposta que impactou e as consequências vieram depois dessa resposta. Nós somos a alma daqueles que viveram na Terra. Então, o professor Hipólito Leão Denizar Rivail, quando recebe o Consolador, ele viu que ali estava o futuro da humanidade. Na filosofia, as respostas viriam. Na religião, as respostas viriam também. Na ciência, acima de tudo, porque ali estava a ciência espiritual que a ciência materialista desconhecia. Então, hoje, nós estamos vendo as obras espíritas sendo introduzidas obrigatoriamente nas faculdades de medicina e espiritualidade. Por que isso? As obras de André Luiz, que fala sobre o perispírito, o corpo espiritual, que é a matriz do nosso corpo físico. Quando nós vamos gerar um corpo no ventre de uma mãe, ali o nosso espírito, o nosso perispírito, que está armazenado todas as informações das nossas ações do passado, vai ali dando as ordens biológicas naquele corpinho que vai se formando, e ali aquele corpo vai se formando mais uma vez, o espírito vai tomando as rédeas daquele corpo. Com 7 anos, a criança já dá um salto quântico, já começa a brotar aquele homem velho que nasceu naquele corpinho, que aparentemente era uma criatura frágil, uma criança inocente, mas ali nós sabemos, graças à ciência espírita, que toda criança é um velho que vem do passado, trazendo uma nova experiência, trazendo a bagagem espiritual que
adquiriu em vidas passadas. E nesta vida, com a missão de ampliar, de doar toda a sua colaboração para a humanidade. E é isso que nós estamos vendo no capítulo final da Gênesis, a nova civilização. Leiam, meus irmãos, isso está tudo lá na Gênesis. O espírita que não lê a Gênesis está precisando ler, porque ali está realmente, nós vamos sintonizar matematicamente com tudo que está acontecendo hoje na Terra, através a nova civilização. Quem são esses da nova civilização que lá está na gente? São os nossos ancestrais, nossos tataravós, são os santos e os gênios do passado que apenas amaram para serem considerados anjos e santos. Anjos e cientistas na Terra foram considerados pelo amor que vieram trazer em vidas passadas. E agora estão voltando, essa civilização, a nova civilização, são essas crianças que estão reencarnando. Emmanuel está reencarnado na Terra. Joana de Ângela está reencarnada na Terra. E tantos outros, com certeza, vem André Luiz, e vem tantos outros, vem espíritos que aqui viveram na Terra, como Thomas Edison, como tantos outros magníficos. Buda talvez volte, se não já voltou. Quantos estão vindo? A nova civilização, para quê? Para que esta humanidade dê um salto quântico moral. Porque para que a Terra passe a ser uma terra regenerada, é necessário que antes a sociedade humana se regenere. E como é que a sociedade vai se regenerar, senão com a introdução dessas almas da nova civilização que nasce hoje na Terra? Cada homem mau que deixa aqui a Terra, aquele recalcitrante nas coisas de Deus, que não absorve as coisas de Deus, aquele que tripudia das coisas de Deus, que não quer mais nada com a vida, esses serão retirados da Terra, porque magneticamente não poderão continuar aqui na Terra. Ou seja, a dimensão da Terra passa a ser mais sutil, mais volátil, e o corpo do ser humano não vai ser mais esse corpo grosseiro. A nova civilização já vem preparando, e esses espíritos que estão reencarnando trazem dentro do seu DNA uma substância que vai dar um salto quântico material no nosso planeta. Nosso planeta passa a ser mais gasoso também, e agora em diante. É claro que nós não vamos ver, a natureza não dá salto, a natureza vem e é feito o dia, de manhã cedo, está escuro, aí vem alguns raios do sol, de repente você vê que está claro o dia, não é verdade? E vai ao entardecer, você vê ainda ver luz, de repente, um tapete de estrelas sobre nossas cabeças, a noite chega e nós nem percebemos, assim é a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E todos nós vamos ser aproveitados, meus irmãos. Todos nós somos merecedores, porque eu tenho certeza que nenhum de nós, nenhum de vocês que estão nos escutando agora, calcula todos os dias quando acorda de manhã cedo, bota uma arma na cintura para assaltar alguém. Com certeza, nenhum de nós faz mais isso, já fizemos, com certeza, no passado. Nenhum de nós acorda e vai calcular o mal que nós temos que fazer ao nosso irmão. Pelo contrário, nós passamos o dia calculando, dizendo, puxa, esse mal que eu fiz não vou fazer, amanhã eu vou contornar. Ou seja, o lixo que eu soltei aqui, eu volto e limpo aquele local. Então, nós estamos restaurando nossa vida nesse momento. Todos nós estamos restaurando. Até o materialista que não acredita em Deus, ele tem momentos na vida dele de dor, de prova, de expiações, que ele para e pensa, puxa, será que existe um Deus mesmo? Ou é só na cabeça dos religiosos? Assim como aconteceu com André Luiz, 8 anos nos umbrais, desencarnou, médico aqui na Terra, com a sua vida semelhante à nossa, tripudiando com as coisas de Deus, se aproveitando das coisas materiais, dos prazeres materiais.
E ali, quando desencarna, começa a não entender, porque criou toda aquela estrutura que o atraiu para aquele ambiente dos umbrais, na lama, jogado na lama fétida. E ali ele passou 8 anos sofrendo, sem saber por quê. O seu ventre aberto, as vísceras expostas, porque ele morreu de uma cirurgia no intestino que ele fez. E ali as vísceras expostas. Até que depois de 8 anos, ele naquela poça de lama, querendo beber aquela água, daquele jeito mesmo podre como estava, ele para antes de beber e pensa, mas será que não existe um Deus? Nesse momento, com todos os seus pulmões, ele diz, Deus, se tu existe, me responde se tu existe nesse momento. E ali ele desfalece, e quando vê, aquela claridade se aproxima, as mãos de Clarencio, seu guia espiritual que estava ali há 8 anos ao seu lado, ele não percebia. Veja só, porque as vibrações do seu olhar não alcançavam a luminosidade de Clarencio que ali estava. Então, ali chegou a estrada de Damasco de André Luiz. Como nós, a todo momento, a estrada de Damasco se apresenta na vida de cada um de nós, num câncer que nós temos, numa traição que nós passamos, a perda de um filho querido, numa morte. E ali nós vamos, nessas estradas de Damasco, acordando e gritando, será que tu existes, Jesus? Tu que prometeste que nos consolaria? Será, Jesus, que é verdade? E quando nós falamos isso da nossa alma sincera, Jesus se apresenta naturalmente pelo magnetismo que nós oferecemos a ele, e ele, desta vez eu posso chegar mais perto. E aquela voz dentro de cada um de nós vem, por que sofres? Acerena teu coração, isso vai passar. Observa, o sol amanhã vai nascer. Esta tua dor vai acabar, porque a solução amanhã vai chegar. Por que tu não faz dessa forma? Por que tu não fizesse dessa outra forma? E aí, o Consolador, que é Jesus, vem nos trazendo, as portas vão se abrindo diante de nós. E nós que estávamos há pouco momento desesperados naqueles umbrais da nossa vida, gritando dentro da nossa alma por Jesus, passamos a ter uma vibração mais suave, de esperança, e no outro dia a solução chega na nossa vida e nós vemos o milagre se realizar. Porque o milagre é esse, meus irmãos. A natureza, o milagre da natureza, são efeitos naturais, os quais se combinam na hora certa. O pedido sincero do coração e o coração magnânimo de Jesus, que se encaixa com aquele que precisa, e ali a roda gira e as consequências mudam na nossa vida. Então, o Consolador prometido é Jesus, que está ao nosso alcance, e cada vez que nós damos um passo em direção a Jesus, 1000 passos Jesus dá em direção a nós. Então, o que é que nós queremos mais? Nós temos essa doutrina maravilhosa. Eu falo primeiramente para mim, meus irmãos, porque daqui do meu ouvido para a minha boca é um palmo só, e eu falo para mim mesmo, porque sempre eu digo que aqui assino minha própria sentença pela dificuldade que tenho de ainda realizar o amor que eu vim realizar aqui na Terra. Como você também deve sentir a dificuldade de realizar o amor que você, que está me escutando, veio também. Antes de reencarnar, assumiu esse papel de aqui chegar e praticar o Evangelho de Jesus, não apenas escutar, porque nós já sabemos, essa história que eu estou falando para vocês de Jesus, essas palavras de Jesus, milhares e milhares de vezes já pronunciei, meus irmãos, e é necessário que eu pronuncie outras vezes mais. Por isso o Evangelho é salutar. Quantas vezes nós repetirmos as palavras de Jesus? E todas as semanas nós fazemos o Evangelho no lar, graças a Deus. E quantas vezes, quando abrimos a mesma lição, nós vemos ela diferente. O que é isso, senão o nosso estado de percepção que está ampliado naquele momento,
a ajuda dos bons espíritos que aqui se encontram, nossos olhos físicos não percebem, mas o que a Assembleia está aqui no meu lar hoje, atraída pelo Evangelho de Jesus. Quantos espíritos estão aqui junto de nós e nossos olhos materialistas não percebem isso? Quantos espíritos estão junto de cada um de vocês? Porque onde estiver uma mente pensando, junto dessa mente, outra mente é atraída de acordo com o pensamento. Se cada um de vocês agora estuda o Evangelho de Jesus, estuda sobre o Consolador, sobre o jugo leve de Jesus, que Jesus nos convida dizendo que o jugo é leve, o jugo que Jesus nos traz é leve, para que nós possamos suportar em nossos ombros. E esta palavra jugo, todos nós sabemos, jugo era aquela madeira que coloca no pescoço do boi para que ele faça o arado, e ele não tire a sua atenção, não sai daquela reta que ele precisa caminhar. O jugo que é atrelado a outro pescoço de outro boi, às vezes, o jugo pesado daquele gado, que faz com que ele cave aquela cova onde as sementes são jogadas. Jesus se refere ao jugo é esse. O jugo de Jesus é leve, porque o jugo de Jesus nos leva a ser caridoso, nos leva a ter um pensamento fraterno, nos leva a ter compaixão com os outros. Então, esse jugo é suave. Não é um jugo que nos leva para dores cruéis, como nós vemos aqui na Terra. O jugo da droga, o jugo da maledicência, o jugo da violência, esse jugo que nos coloca cego direto para fazer aquele erro, que vai nos levar a consequências dolorosas mais na frente. O jugo de Jesus não é um jugo suave. Porque Jesus é o Consolador, a terceira revelação de Deus, que chegou para levantar os véus, os próprios mortos vieram levantando os véus, abriram os túmulos, invadiram a terra, o coração das pessoas, através das manifestações, e ninguém pode negar que a espiritualidade nos ajuda 24 horas do dia, através da intuição, através da inspiração, porque nós sabemos, graças à doutrina espírita, que isso é um ato natural, como respirar, como pensar, como a telepatia, que a ciência já descobriu hoje. A telepatia do morto para o encarnado aqui na Terra também funciona magnificamente, talvez melhor do que a telepatia de um encarnado para outro encarnado. E nós vemos que todos nós alcançamos essa capacidade. Quantas vezes estou com minha companheira e vou falar um assunto, ela fala, puxa, eu estava com isso na cabeça agora. Na verdade, acontece com você também, eu tenho certeza disso. Porque essa percepção nós já temos, somos seres espirituais. O doutor Robert Lanza, com a sua tese do biocentrismo, traz na ciência quântica hoje essa experiência do biocentrismo, dizendo que a inteligência do homem, mesmo depois que seu coração para de bater, a inteligência permanece viva como era e como sempre foi, mesmo sem o corpo, ou seja, o espírito continua vivo. O cientista Robert Lanza não fala espírito, ele fala inteligência. Mas o que é inteligência, se não a expressão da nossa alma, do nosso espírito imortal? Que a doutrina espírita nos ensina, há mais de 165 anos. Então, vem a ciência hoje com o biocentrismo dizer que a inteligência do morto, que o coração parou de bater e que seu corpo já foi para o cemitério, continua dentro do lar, interferindo nos filhos, na mulher, na viúva, se lembrando daquilo. Às vezes um problema e quer resolver, o próprio marido que morreu diz, vá na gaveta lá, que está lá o documento que eu deixei, e ela sem saber, eu tive intuição do marido que está ali junto, a inteligência do marido, segundo o Roberto Lanza. E ali, Roberto Lanza vai mais além, ele diz que essa inteligência, meus irmãos, pode voltar e procurar no ventre de uma mãe gerar um novo corpo. E ali ele começa a dar os dados para formar aquele corpinho. O que é isso, senão a reencarnação?
No livro Missionário da Luz tem o capítulo A Reencarnação de Sigismundo. Quem quiser compreender, leia. Maravilhoso. Sigismundo, que era o amante daquela mulher no passado, a mulher que tinha um amante que era Sigismundo, ela casada, terminou Sigismundo assassinando o marido daquela mulher para poder ter um conluio com ela, ficar ali com ela, viver com ela, ou seja, assassinou o marido, a viúva casou com ele. E hoje, Sigismundo volta, mais uma vez, no livro Missionário da Luz, pedindo a Deus uma oportunidade. E ele se aproximou daquele lar onde a sua companheira do passado retornara à Terra e reencarnava e estava casado mais uma vez com o marido do passado. Ou seja, o casal do passado repetindo a prova. Ele que foi assassinado pelo amante da sua mulher no passado, estava ali, se colocou em mais uma prova aqui na Terra. Nasceu, cresceu, encontrou a companheira do passado, sem saber, casou de novo, e eles, toda noite, Sigismundo em espírito, aquele assassino cruel que matou o marido da sua amante, chegava para ele, se aproximava através do sonho, pedindo, estendendo os mãos, era um mendigo diante dele, mendigo moral, diante daquele marido que foi assassinado. O marido, quando via aquele espírito, tomava um susto, sabia que já tinha sido assassinado por ele, e corria, saía um pesadelo, voltava para o corpo. Já a mulher que amava Sigismundo desde vidas passadas, quando Sigismundo se apresentava pedindo a ela para receber como filho, ela o abraçava e beijava, porque era seu amor de vidas passadas. E dessa vez queria ele como filho, para sublimar aquela relação do passado. E assim, todas as noites, o marido acordava e dizia: eu tive um pesadelo, um mendigo estendeu os braços para mim. E ela disse: Gozado, eu tenho um sonho diferente. É uma criança estendendo as mãos para mim, me pedindo para nascer. Pois bem, numa noite, depois de um evangelho maravilhoso naquele lar, Sigismundo chegou a hora de reencarnar no ventre da sua companheira do passado, sendo utilizado o espermatozoide do seu inimigo que ele havia assassinado no passado, que hoje era o pai, ia ser o pai dele mais uma vez. E ali, depois de uma relação sexual daquele casal, respeitada pelos espíritos, porque o mentor espiritual diz: bem, deixa o casal no quarto, que eles vão agora ter uma relação sexual. E depois de alguns minutos, o casal adormecido, já tinha terminado a relação, estava adormecido, o Alexandre, que era o mentor espiritual, diz: bem, agora é a nossa vez. Entra no leito do quarto daquele casal, e ali estão os dois corpos materiais adormecidos e os espíritos sentados na cama, os dois perispíritos sentados, aguardando a chegada do filho querido, porque ele já viu se comprometido a receber aquele inimigo do passado como filho, o pai do cara. E naquele momento, Alexandre começa a dar passos magnéticos naquele espírito. Sigismundo vai diminuindo, perdendo a consciência, perdendo. E ali, numa ejaculação de mais de 300 bilhões de espermatozoides, o espermatozoide adequado foi com passos magnéticos, foi ir lá para o óvulo. No momento que ele fecunda o óvulo, o perispírito de Sigismundo era uma bolota, foi colocado ali naquele núcleo, e ali aquela bolota espiritual passa a comandar aquele feto que ali ia se gerar naquela relação. Veja que coisa maravilhosa. Como é que a ciência materialista pode conhecer uma situação dessa? Aí vem as pessoas defender o aborto. Vejam só que contribuição da doutrina espírita, a terceira revelação de Deus, que chegou no momento exato onde o homem acompanha intelectualmente essas informações, segundo o Dr. Roberto Lanza, dizendo que a inteligência pode gerar um corpo. Se a inteligência que morreu volta, vai gerar um corpo, quem tiver esse conhecimento jamais vai abortar, porque pode ser o meu pai querido que está voltando, minha mãe querida do passado, um parente, um filho que já se foi e agora está voltando no corpo, no ventre da minha mulher. Quem é que vai querer abortar o próprio filho, sabendo realmente que a ciência hoje prova que a inteligência gera aquele corpo?
Se a inteligência está gerando, o filho pode ter 1 semana de gerado. É uma vida que ali merece respeito. E os conceitos vão mudando graças à doutrina espírita. Então, nós atingimos o patamar da compreensão. A religião, lado a lado com a ciência, a doutrina espírita realiza esse milagre na vida de cada um de nós. Nós começamos a compreender intelectualmente, o homem está com a asa avançada da intelectualidade. Nunca a humanidade atingiu um patamar tão alto de intelectualidade, mas a moral, a asa da moral, ainda está capenga, o voo vai desequilibrado. É necessário erguer essa asa à altura do equilíbrio intelectual para que o voo da humanidade seja pleno. E vai ser, porque é da lei de Deus, da lei do progresso, ninguém pode deter isso. Ninguém pode deter a caminhada do átomo ao anjo, que todos nós fomos criados, porque dentro de Deus, o princípio inteligente que se desprendeu de Deus e passou a gerar corpos e mais corpos, experiência e experiência, para que esse princípio se torne o próprio Deus, porque Jesus diz, vós sois deuses. Então, o Consolador vem nos explicar tudo isso, e não tem esse cristão que não mude, porque conhecereis a verdade vos libertará. É certo que não vai libertar do dia para a noite, nós sabemos disso, mas se fizermos uma retrospectiva da vida humana aqui na Terra, é defesa da mulher, defesa dos animais, defesa dos homossexuais, defesa dos idosos, é defesa de tudo hoje na Terra. Na verdade, nunca houve tantas ONGs de defesa do bem, embora muitas outras criadas para roubar, nós sabemos disso, porque na Terra as duas civilizações se cruzam hoje nessa panela fervendo que é o mundo. Aquela civilização que empurra com a barriga, tripudiando com as coisas de Deus, achando que tudo isso que nós estamos falando agora, há quase uma hora, é misticismo, porque não acredita em Deus. A grande maioria não acredita. Mas uma grande parcela da humanidade já despertou. Somos nós que estamos buscando os religiosos, os evangélicos, os católicos, porque não é só o espírita, o trabalhador de 8 horas, somos todos nós. Até aquele materialista que não acredita em Deus, mas que é caridoso, que tem compaixão daquele que dá emprego às pessoas. Quanto materialistas, que em busca de ganhar dinheiro, de crescer materialmente, dá emprego a milhares e milhares de seres humanos na Terra hoje. Quantos médicos salvam vidas, e muitos deles salvam ganhando dinheiro e salvam também por caridade, porque tem muitos médicos, eu mesmo conheço um médico que eu tiro o chapéu para ele e faço questão de dizer o nome dele, é doutor Antônio Stênio, evangélico, aqui de Água Fria. Ele tem um grupo evangélico e o seu consultório de cardiologia, eu, quantas vezes vou lá, não tenho mais plano de saúde, vou ao doutor Stênio, e quantas pessoas humildes estão ali recebendo a ajuda desse homem, e prega, e ele dá Bíblia para as pessoas e cura o coração das pessoas. Vejam só, um médico que dá o que é de César e dá o que é de Deus. Então, é isso que nós viemos fazer aqui. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, vem nos mostrar que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros,
e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades de Deus que está no céu, Senhor, 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 e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem, meus irmãos, é a síntese da doutrina espírita ditada por Jesus de Nazaré, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia o Evangelho quando chegar em casa, na abertura, está aqui para todos nós querer ler essa beleza que é justamente o prelúdio do Evangelho, é a mensagem que eu acabei de dizer para vocês, que é o Espírito Verdade, que vem nos trazer essa mensagem maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês, recebo um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, e que Jesus, o Consolador, esteja presente todas as vezes que nós nos chamarmos, que nosso coração esteja preparado para recebê-lo. Muita paz. Nesse momento, eu convido o nosso irmão, o doutor Luiz, para que ele pegue as rédeas da nossa reunião e dê continuidade em nome de Jesus, o Consolador. Muito obrigado a todos. Obrigado, Taura, por mais uma explanação tão esclarecedora, eu diria até consoladora, que nós temos o privilégio de conhecer, de alguma forma, a doutrina dos Espíritos, que nos revela, nos consola e nos redime. E o Consolador veio, mas ainda prometeu um novo Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, para nos esclarecer melhor do que naquele tempo, já que aquele povo não tinha ainda consciência para entender tudo. E nós somos privilegiados, que eu sempre digo, estamos vivenciando a transição planetária de uma forma muito ativa. Nós estamos no caldeirão dessa transição. Verdade. É importante a gente ter essa consciência de estar nesta viagem astral, que todos estão, mas muitos estão adormecidos. Né? Então, agradecemos a sua mensagem, muito boa para todos nós, como sempre, e pediria que você nos fizesse a prece de encerramento, por favor. Querido Jesus, aqui estamos mais uma vez, alegres, felizes, pelo teu Evangelho, Jesus, que preenche nosso coração e fortalecendo nossa alma, fortalecendo nossa vida material, por que não dizer assim também, Jesus, nesse planeta maravilhoso, o qual nós estamos aqui nesse exercício diário de meditação e, acima de tudo, de transformação das nossas almas. Abençoa cada um de nós que estamos aqui conectados pela internet, conectados com nossos guias espirituais, com o mentor espiritual desta casa maravilhosa, caminhando para Jesus, para que nós possamos juntos, Jesus, fortalecer nossa alma, fortalecer nossa convicção no amor que tu vieste nos ensinar. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, agradecemos a esta casa maravilhosa e que possa ela continuar sendo o farol que acende a tocha do teu evangelho nas almas que a buscam, Jesus, encarnadas e desencarnadas, que estão ao seu redor. Que nesse momento, em teu nome, Jesus, tu que és o consolador de todos nós, possamos agradecer e, primeiramente, a Deus, nosso Pai, que permite que estejamos aqui mais uma vez. Em teu nome, Jesus, possa o nosso querido irmão, o doutor Luiz, dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje na tua santa e divina paz. Muito obrigado, Senhor, por mais essa tarefa que foi realizada. Que assim seja. Que assim seja. Então, agradecidos ao nosso irmão Taua, aos irmãos superiores do Caminhando para Jesus, sempre presente nos nossos encontros, e damos uma boa noite a todos, e amanhã, se Deus quiser, estaremos unidos novamente. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, até outra oportunidade.